Venho trazer uma breve análise aí do índice para vocês, para a gente estar analisando esses movimentos aqui juntos. Hoje o índice trabalhou em alta, apesar de termos aberto em gap de queda. Vou explicar um pouquinho aqui dessa abertura. No dia anterior, passamos a tarde toda consolidados, então a gente tinha suporte e resistência. Então, quando você tem uma consolidação, marca aí sua região de suporte e resistência em que o preço mais respeitou. Então, a região foi essa aqui, ó. O preço tocou mais vezes em cima e mais vezes embaixo. Quando ele abre nesse patamar aqui embaixo, o meu retângulo ele já tem que ser duplicado para baixo, porque eu tenho a expectativa de que ele vai executar um alvo desse retângulo dessa forma, ó, que ele veio executar aqui. O melhor posicionamento seria nessa região. É uma operação arriscada, porque é uma operação de abertura de mercado, porém ela existe argumentos. E essa região aqui também, para isso é preciso conhecer um pouco das ondas de Elliott. Temos que era uma região de alvo em onda C. Ó. Então essa onda aqui foi uma onda A. Vou apagar os meus retângulos para ficar mais visível. Foi uma onda A em padrão 535, padrão zigue-zague. Se você não conhece, tem um vídeo aí da análise do dia anterior que eu falo um pouquinho desse padrão. Inclusive eu até fiz um vídeo de uma operação que eu peguei aqui nessa região. E também temos uma onda B lateral e executamos uma onda C, que é proporcional a essa onda aqui, ó. Por que o preço parou aqui nessa região? Temos aqui um alvo em onda C, e a onda C, por ser proporcional à onda A, o meu Fibonacci vem aqui dentro. E é totalmente aceitável dentro das regras de Elliott que a minha onda C, ela possua apenas 61,8 da minha onda A. E aí mudamos de comportamento, né? Existe entrada de volume nesse patamar, rompemos um topinho aqui, que foi a abertura do dia, penetramos na região aqui acima da consolidação anterior, né? Passamos também uma linha de tendência aqui de curto prazo que a gente tinha. Então podemos estar diante, né, de uma expectativa de onda 1. Quando você tem a expectativa de onda 1, mudança de comportamento, não gostávamos de soltar volume comprador, né? E aí passamos a soltar volumes compradores com interesse de mercado de subir, eu vou aguardar uma retração do preço. Essa retração ela pode ser simples, pode ser profunda, pode ser rasa. Normalmente em onda 2 executamos uma retração mais profunda do que em onda 4. Tá? Isso não é regra, mas dentro dos princípios da alternância, quando executamos uma onda corretiva profunda, a onda corretiva seguinte ela é uma correção rasa, por isso que passamos o período da tarde consolidados. Essa expectativa de onda 1, com a ferramenta aqui de Fibonacci, do 0 ao 100 na média de toques, temos o ponto 0 aqui na retração e vamos executar uma onda 3 que vai parar e mudar o comportamento próximo ou lá na região de 161,8 quando ela é uma onda 3 bem sucedida. Tá? Ela pode ser menor, porém na maioria das vezes ela vai lá no 61,8. Essa alta aqui possui retrações rasas com canal estreito, mas dava para confiar porque o meu indicador de IFR ele não estava dando divergência nos topinhos. Ó. Eu ia fazendo topinhos no preço e no IFR sem dar divergência. Então, dessa forma, você tem uma operação mais confiável para chegar lá no seu alvo. E aí, quando perdemos, né, a linha de tendência aqui de curto prazo, mudamos de comportamento, podemos estar diante de uma onda 4, já que chegamos no nível aqui de 61,8. Ficou com muita seta aí, mas deu para entender, né? Chegamos na região de 61,8, mudamos de comportamento para fazer uma correção rasa e mais complexa pelo princípio da alternância, já que a minha onda 2 foi simples, a minha onda 4 vai ser diferente. Isso daí vale também para ondas A e onda C. Olha como essa onda A ela foi mais difícil e essa onda C ela foi mais simples. Pode ser que a onda A seja mais simples e a onda C seja
a onda B, né, seja complexa e a onda C seja mais complexa ainda, né? Isso depende da região que o mercado se encontra. A minha onda 5, ela vem após a chamada de comportamento que eu tenho nessa região, ó. Então percebam que aqui eu começo a soltar fundos levemente mais altos, rompo o topo em fechamento de candle, né? Não estava fazendo isso antes. Então percebam que esse candle aqui, ó, ele me dá mais confiança para acreditar que estou diante de um processo de onda 5. Volume acima da média de 20 períodos, né? Pelo horário, final da tarde é um volume até considerável. Estou diante de perspectiva de onda 5. E essa onda 5, quando ela não possui aí, o tamanho da onda 1, o tamanho da onda 1 era esse aqui. Então esse é meu alvo principal, porém eu posso realizar uma parcial ou sair na mudança de comportamento, né? Quando eu começo a perder, ó, fundos, começo a fazer deriva no preço, eu já estou perdendo fôlego, né? Não quero mais continuar a subir. Olha o meu IFR quando começa a dar divergência aqui desse topo, aqui para esse topo aqui. Então aqui era a região de saída, porque você tem do 0 ao 100% do meu impulso, e a partir do momento que eu inicio a onda 5, meu 38,2% também é relevante. Esse conceito é um pouco avançado, mas só passando basicamente aí para vocês como funciona aí o comportamento da onda 5, tá? Ela pode ser estendida, ela pode ter outros níveis proporcional à onda 3, mas por hora fica assim. Por que a onda 5 ela não completou o tamanho da onda 1? Podemos estar diante, é uma região importante, né? Região aqui de topo de 100 mil pontos, podemos estar diante aqui de um padrão flat, né? Isso vamos confirmar na segunda-feira. Beleza? Então são essas análises que eu queria deixar com vocês, espero que vocês